Então, hoje vamos falar, igreja, de algo que nós precisamos estar forte na nossa vida. É as confissões daquilo que Deus um dia falou, daquilo que um dia você leu na palavra, daquilo que um dia que você encontrou aqueles versículos, aquelas promessas. Essas declarações, ela tem que estar, igreja, firme na nossa boca e o nosso coração cheio das mesmas, porque o que nós vamos encontrar é adversidades tentando colocar palavras na nossa boca para que invalidar aquilo que Deus falou. Que Deus falou, igreja, se nós ficarmos firmes, ela vai se cumprir no tempo de Deus. Vai se cumprir no tempo de Deus. Então, nós precisamos, igreja, é ficar firme, é declarar o que Deus falou. Então, nós vamos falar de declarações que nós devemos, afirmações que devem estar na nossa boca. A palavra de hoje, ela se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 60. Lucas capítulo 1, versículo 60. Olha o que diz aí. E respondendo a sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disse-lhe: ninguém há na tua parentela com esse nome. Igreja, olha aqui para mim, olha como é que as interferências de pessoas, né, com opiniões, com palpites, com não aceitando o modo de você viver, o modo de você crer. São várias as pessoas que estão ao redor de nós, principalmente parentes que ainda não converteram, ou parentes que um dia converteu, mas perdeu a fé. Eles vão sempre tentar dar opiniões a respeito da fé que você está vivendo. Mas a fé que você está vivendo, ela é sua, ela é um propósito seu e de Deus. É uma experiência que Deus te deu com a palavra dele, e que você vai ficar firme até a manifestação daquilo que ele falou. Essa passagem que nós lemos aqui, ela está falando de quem? Da mãe de João Batista. A mãe de João Batista, chamado o quê? Isabel. Isabel, já avançado em dias, ela mais o marido, a Bíblia diz que eles continuamente exercia aquilo que Deus um dia colocou o ministério ali no templo, e um dia coube por Zacarias entrar ali no templo, e Deus revelou no coração dele que ele teria um filho, e esse filho veio com nome e tudo, direto do céu. Esse filho veio direto do céu. O nome já é chamado João Batista. Olha aqui para você ver, ó, Lucas capítulo 1, versículo 13. Olha no 1, versículo 13, você vai ver. Esse menino seria o marco, seria um grande homem de Deus, que ia mudar a história, que ia abrir caminhos para Jesus. Olha o que diz aí. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, o qual porás o nome dele de quê? De João. Como era o nome do menino? João. O nome do menino seria João. Já veio direto do céu o nome do... Quando você chegou na presença de Deus, você deparou com as promessas de Deus, que até então talvez você tinha visão de um Deus
que castiga as pessoas, de um Deus religioso, que as pessoas têm que pagar promessa, têm que fazer aquilo. Mas quando você chegou a um Deus verdadeiro, converteu a Ele, você descobriu o quê? Que Ele é um Deus amoroso, que foi para a cruz em seu lugar, e na cruz Ele veio conquistando promessas para nós, promessas para se cumprir. Quando você chegou à palavra de Deus, você encontrou promessas como diz assim, Jesus levou sobre Ele as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras somos sarados. Nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Ele nos faz cabeça e não cauda. Então, são promessas que você deparou com elas. Em Deus tem o sim e o amém. Em Deus tem o sim e o amém. Qual a nossa posição? É segurar aquilo que Deus falou, e afirmar diante de situações, porque situações você vai deparar tentando colocar palavras na sua boca, tentando tirar aquilo que Deus, neutralizar aquilo que Deus falou. Você tem essa promessa de Isaías 53, que Jesus levou sobre Ele as nossas enfermidades. Às vezes você depara no médico, ele disse que aquilo ali não tem cura, é para a morte. Mas dentro de você tem que estar o quê? Essa palavra já viva. Você vai respeitar o homem porque ele estudou, a ciência diz isso. Mas dentro de você tem um Deus que está acima da ciência, está acima de tudo. Ele faz a palavra do homem da ciência voltar atrás. Então, igreja, aqui a gente pode ver bem claro, mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, o qual porás o nome de João. Agora, igreja, por que os parentes da mulher, da Isabel ou de Zacarias mesmo, deduziram para Isabel ou para Zacarias que colocasse o nome comum, que na família não tinha ninguém com esse nome? Então, igreja, o mundo, as pessoas em volta de nós, quando você converte, aceita Jesus como Salvador, como você começa a trazer a palavra no seu coração, você vai encontrar tanto palpites como oposição de pessoas. Principalmente, igreja, a luta maior nossa é com os nossos de casa. Você lembra de Jesus? Jesus, no livro de João, capítulo 7, a Bíblia deixa bem claro, os irmãos deles não criam nele. Havia a festa das barracas e os irmãos dele estavam subindo para a festa. Disseram para Jesus assim, depois você lê lá João 7, você não vai não? Porque ainda falaram para ele assim, já que o senhor quer se mostrar, por que o senhor não vai e se mostra já uma vez? Fica fazendo as coisas ao então, nem os irmãos dele cria nele, ele deparou com isso. Então nós deparamos com isso. Agora, igreja, em contraponto disso tudo, tem que estar dentro de nós essa convicção. Por isso que é necessário você trazer para dentro de você a palavra no seu coração, encher da palavra, encher da presença de Deus, encher da direção de Deus na sua vida. Porque quando você encontrar uma oposição, você vence com o declarar aquela palavra, Olha para você ver aqui, igreja, Então, no 60, vamos aqui a partir do 57, 1:57, a gente vai ver aqui, igreja, o porquê foi dessa palavra, E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Cumpriu a promessa? Cumpriu. A promessa praticamente ela está cumprida na sua vida, porque a maior promessa, igreja, é aquela que Jesus disse que iria
e enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo, igreja, é a maior garantia que nós temos da promessa se cumprir na nossa vida. Tanto da promessa de um dia estarmos com Deus no céu, a nossa salvação. Ele é o fiador, ele foi dado a nós o Espírito Santo. Então aqui se cumpriu a promessa na vida de Isabel. Isabel estava levando o filho, olha, para você ver, ó, 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar luz e teve um filho. Olha para você ver, igreja, ó. E os vizinhos e os parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Então, os parentes, igreja, por mais que eles se opõem, as pessoas que estão em volta de nós, eles sabem que está havendo uma diferença ali, ó. Está acontecendo uma diferença, está acontecendo uma mudança. Então, eles olharam para ela e falaram: não, Deus usou de misericórdia para com ela. Então eles sabem disso, mas mesmo assim eles não deixam de optar, eles não deixam de dar os palpites. Você está indo na igreja muito, o seu dinheiro, você vai dar o seu dízimo, o pastor está, tá lá abonado de dinheiro, você levando dinheiro para ir. Nós vamos sempre tentar dar as opiniões, porque eles não entendem a sua fé, eles não entendem. Então dentro de você vai ter essa batalha. Os parentes foram ali no 8º dia para circuncidar o menino e queriam que o menino chamava o quê? 59. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino e chamavam o que o menino? De que eles chamavam o menino? Zacarias. E o nome do menino era o quê? Era João. Eles chamavam de Zacarias. Por quê? Porque eles diziam que era uma tradição, os mesmos nomes. E você sabia que nomes naquela época tinha grande importância naquela cultura. Então, igreja, o mundo é isso. Quando você começa a tomar um rumo diferente, uma mudança, você vai encontrar a pessoa, agora é crente, agora foi para a igreja e quer ser a melhor. E quer pagar moral para todo mundo, e quer dizer que é assim, mas é assim que é a verdade disso. Então eles querem que você seja da mesma forma que eles são. Mas o que a Bíblia diz em Romanos 12? Não conformais com esse século, mas mudai pela palavra, pela renovação do vosso entendimento. A forma do mundo é uma, e a forma que Deus te colocou é outra, é de filho. E eles falaram assim, ó, olha para você, e aconteceu que no 8º dia vieram circuncidar o menino, e lhe se chamava de Zacarias, o nome do seu pai. Agora, olha a Isabel, ó, versículo 60. E respondeu sua mãe e disse: não, tá vendo? É você e eu no mundo espiritual. Não. O diabo todo momento vai usar pessoas, usar situações para tentar te barrar você. Não, eu fico com aquilo que Deus falou. Vamos lá no livro de Samuel para você ver aqui, igreja, ó, a imposição de pessoas em volta. Principalmente a gente tem que tomar cuidado com pessoas que um dia teve na fé. Esses ainda são piores ainda, porque perderam totalmente o sentido. Não concorda de você ser fiel, ele quer tirar. Olha o que diz aqui, ó, 17:31. Olha palavras de Davi e Saul aqui, igreja, ó. E ouvidos, 17:31, e ouvido as palavras de Davi havia falado, anunciaram
a Saul que mandou chamá-lo. Acharam não? 17:31. 1 Samuel 17:31. E ouvido as palavras que Davi havia falado, anunciaram a Saul e Saul mandou chamá-lo. O que estava acontecendo aqui, igreja? Era uma guerra entre o povo de Deus e os filisteus. Entre o povo de Deus e os filisteus. E a guerra estava prolongando já dias. Não aparecia um homem que tinha coragem de enfrentar o Golias. Davi foi levar uns pães ali, os queijos para os irmãos dele, e depara com aquela situação. O Davi falou: não, esse homem está afrontando Deus de Israel. Está afrontando Deus de Israel. Eu vou lutar contra esse gigante. Ele se colocou ali diante da situação para poder combater aquilo ali. Tá vendo? Aí o Saul vai e manda chamar Davi. Olha para você ver, ó. E Saul que mandou chamar. Versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração por causa dele, do filisteu, né? Do gigante. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Olha a posição de Davi. Posição exata. Como Deus quer que nós posicionamos. Como Deus espera que nós posicionamos, né? Enfrentar a peleja. A peleja não é nossa, mas é de Deus. Mas nós estamos enfrentando, caminhando, e Deus vai abrindo o mar. Então Davi se colocou. Quando ele se colocou diante de Saul ali, que Saul olha para aquele rapaz, era um rapaz, né? Não era um homem de grande estatura, praticamente um rapazinho. Davi, o Saul começa a pesar entre o menino e o gigante. Mas por quê? Porque Saul já tinha perdido a direção de Deus há muito tempo. Ele cria o quê? Naquilo que ele estava vendo. Diante dos olhos dele, aquilo que mostrasse maior é o que ele cria. O incrédulo é isso. A incredulidade, quando vai tomando o coração de uma pessoa, as situações que ele depara se tornam maior do que o Deus que ele diz que serve. Agora, fisicamente, o Davi não podia nunca mesmo. O Saul estava certo fisicamente, mas e o Deus que ia dar vitória, né? Olha o que ele falou para Davi aqui, ó. Versículo 33. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteus não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu é ainda moço e ele homem de guerra desde da mocidade. Tá vendo, igreja? Olha aí, contradizendo aquilo que Davi tinha falado, contrapondo aquilo que Davi tinha se disposto, né? Então, as situações, igreja, na nossa vida, nós vamos deparar com situações que parecem ser maior, e fisicamente, às vezes, para a gente lutar com a força nossa, é claro que a gente não consegue vencer. Por quê? Porque nós somos fracos, nós somos carne, mas o Deus que nós servimos é o que vai nos ajudar. Mas os Saúls, igreja, eles existem como hoje. Diante de situações, vem vozes dentro de você, vem a carne, a nossa natureza. Às vezes os Saúls de hoje, ele não está fora, não é o seu parente que está perto, não é aquela pessoa, são vozes dentro de você, da sua natureza humana, tentando levar você ao medo e à desistência, porque nós temos um corpo caído, uma natureza caída, que diante da situação, ao contrário, ele vai tentar levar a gente a esquivar daquilo ali, afastar daquilo ali,
Entendeu? Aí que entra, igreja, o tanto que nós cremos, tanto que as promessas, porque as promessas que está no teu coração, que vai ser o combate dos Saús que vai tentar opor. E às vezes o Saúl não está lá fora, às vezes o Saúl está aqui dentro, aqui, ó, tentando opor, tentando trazer o medo, tentando trazer a insegurança, a falta de confiança, a incredulidade. Então, nós temos essa batalha constante. Por isso que o viver pela fé é uma guerra constante. E essa guerra é travada dentro de nós, primeiramente na nossa mente. E também com as pessoas fora, às vezes, palpitando na sua fé. Principalmente aquelas pessoas que perderam a direção. E o Saúl diz aqui para Davi, ó. Porém, Saúl disse a Davi: contra esse filisteus não poderá para pelejar com ele, porque ainda é moço, e ele homem de guerra. Então disse Davi a Saúl: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão e um urso, tomava a ovelha do rebanho, e eu saía e o feria, e livrava da sua boca. Porém, quando ele se levantava contra mim, lançava a mão da sua barba, feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será com esse circunciso filisteu. Tá vendo como é que as experiências, igreja, as nossas vitórias, a nossa comunhão com Deus, ela conta muito diante de situações, porque você leva a sua memória, você traz a sua memória, aquilo que te dá esperança. As lutas que você teve, Deus foi com você, traz aquilo para a sua memória. Então o Davi fez isso. O Davi já tinha vencido coisas, olha aqui, coisas que homem nenhum viu. Quem viu Davi vencendo o urso e o leão? Quem viu? Só Deus e Davi. Tá vendo? As suas experiências, os seus vencimentos contra você mesmo, os seus medos, aquilo que é dentro de você que você está vencendo, ele vai contando muito para edificação sua. Só você sabe o seu choro, o seu medo. Mas quando você vai vencendo, você vai ganhando uma estabilidade emocional. E essa estabilidade emocional, ela é importante porque, a igreja, diante da situação, o medo não vai tomar conta do teu coração, o desespero não vai tomar, ainda que ele vem, mas você vai ficar firme. Não é, o seu sentimento não vai te tornar refém, é você que vai ter o equilíbrio diante de Deus. São os ursos, são os leões, onde ninguém vê, mas você sabe que você está vencendo, ou quando você está crescendo diante de Deus. E diante dos gigantes, igreja, ainda que venham os contrapondo contra você, mas o que está lá dentro é maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então Saúl colocou diante de Davi, Davi expôs para ele aquilo ali. Então Saúl, igreja, como foi ali com Isabel, a família tentaram dar uma direção para ela. Não tem ninguém na sua família, mas ela disse: não, o nome do menino é João. Ela declarou com a boca, já levanta de manhã, já levanta, o inimigo já trouxe uma palavra negativa, já se contrapõe aquilo ali, já traz a palavra na sua mente, já traz a palavra no teu coração, porque diante dessas guerras você vai se manter de pé, porque é uma batalha mesmo. Vamos lá no livro de Gálatas. O Gálatas diz aqui, ó: é uma batalha, igreja, é uma batalha onde ela começa na nossa mente, tá vendo? O que ganhar a sua mente, ele ganha o seu corpo. O diabo, as informações, as notícias, vai sempre tentar ganhar a sua mente. E hoje, informações é o que não falta. Temos até
demais, sobrando, e vai tentar a todo momento ganhar na sua mente. Mas se eu deixo a palavra de Deus ganhar a minha mente, renovando ela, igreja, eu vou vencendo e vencendo. Olha o que diz aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne ou a natureza humana, a nossa natureza caída, cobiça contra ou luta contra o espírito. Tá vendo? O nosso espírito, a partir do momento que você aceitou Jesus, você teve um novo nascimento no seu espírito. Ele foi recriado, ele foi ligado com Deus. Ele foi ligado com Deus. Aquele desligamento que houve lá no Jardim do Éden, quando Adão pecou, Jesus venceu e veio te ligando com Deus. Mas a carne, a natureza caída, Deus não nos tirou dessa natureza. Nós vivemos aqui na terra com situações aos nossos arredores, tentando trazer informações para nossa mente, tentando ganhar a nossa mente. Por isso que a batalha começa toda aqui. Você venceu o que você vence. Você vence em tudo. Batalha na mente. Então, a carne, a nossa natureza carnal, a nossa natureza natural, né? Ela vai tentar opor contra o espírito. Tá vendo? Ainda que a palavra diz a seu favor, você vai deparar com a sua carne tentando opor. Talvez para você orar, se você não levantar e colocar propósito, às vezes a sua carne não deixa você nem orar. Tô mentindo? Às vezes você não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, porque a tua carne, ela vai opondo. Mas quando você fala assim para encher um prato de comida desse tamanho, uma Coca-Cola gelada, a carne adora. Ela vai comer mais um pouquinho, bebe mais um pouquinho, e a pouco você está passando mal e querendo beber. A carne é isso. A carne, ela quer alimento para a morte, alimento que não faz bem. Agora, quando você fala assim, ó, eu vou fazer a vontade de Deus, a carne na mesma hora ela começa a opor. Quando você fala de amar aquele que te persegue, a carne pula na hora. Você tem toda a razão de ficar com raiva dessa pessoa. Como você vai amar essa pessoa? Como você vai perdoar essa pessoa? Então a carne é isso. Mas a nossa afirmação e o nosso estar na palavra é que faz a diferença. Não é o que nós sentimos. Porque se você for viver o que você se sente desviado, às vezes tem dia. Longe de Deus, às vezes tem dia. Mas não é isso que mostra. O que mostra, igreja, é o que Deus falou e que te chamou. E que o nome do menino é João. E que a afirmativa tem que ficar na sua boca. Porque a Bíblia diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Porque a carne cobiça ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem um a outro, para que não façais o que quereis. Então você pode ver que a luta é travada. A vontade dela é que você não faça o que você precisa fazer. Por isso que entra, igreja, a nossa opinião, o nosso propósito entra nisso. Porque quando você se levanta, a carne tem que se opor. Quando você fala, eu vou, você já venceu. Você já venceu. Por isso que tem que ter propósito, a opinião, dizer eu quero, eu vou fazer isso, pesar o que vai acontecer de melhor, porque todas as ações nossas boas, ela vai ter resultados bons para nossa vida, mas você vai encontrar a carne opondo, pessoas dando opinião a seu respeito, mas você fica com aquilo que Deus falou. O que Deus falou que o nome do menino era? O nome do menino era João. E qual o nome que eles queriam colocar? Zacarias.
O mundo ainda, o diabo ainda quer te fazer escravo, como você era antes de conhecer Jesus. Ele quer trazer ideias para você, direção para te fazer escravo, para fazer você sofrer. E se hoje você conversar com pessoas que estão na igreja, são muitos os que estão sofrendo. Se eu falar que tem mais de 80% sofrendo, você não acredita. Porque a carne opõe, eles submetem a carne. E depois fica reclamando ainda que não está acontecendo. Igreja, acontece sim. A partir do momento que eu tomo a palavra e começo a ficar com essa palavra guardada no meu coração,